Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Jeremias capítulo 6. E aqui nós vamos ver Jeremias continuando, alertando o povo, né? Então ele vai falar sobre quando o inimigo vai cercar Jerusalém. Então agora ele começa o versículo 1 dizendo: Agora, pois, fugi para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fugi depressa de Jerusalém. Tocai o chofar, a trombeta em Tecóia. Levantai o sinal em Bet-Araquém. Portanto, já se avizinha o dia da desgraça que vem do norte, uma horrível desolação. Veja, Jeremias, ele era da tribo de Benjamim e ele era ali de Tecóia. Então, ele estava mais ou menos a 20 quilômetros de Jerusalém, porque o reino do norte ficaram as 10 tribos, né, e o reino do sul ficaram as 2 tribos, que a Benjamim era encostadinha ali da tribo de Judá. Então, ele está dizendo que tanto para o povo de Benjamim quanto ao povo de Jerusalém, para fugir. E fala para tocar o chofar, a trombeta em Tecóia, porque o chofar ele dava avisos, dependendo de como o chofar era tocado, tipo uma trombeta, né, uma corneta, era sinal ou de ameaça, era sinal de guerra. Então está falando tocai, quer dizer, levantai o sinal para que todos possam saber. Portanto, já se avizinha o dia da desgraça que vem do norte, uma horrível desolação. Então, que está se levantando um povo forte do norte, que está vindo contra eles, tanto Jerusalém, ali, quanto Judá, quanto Benjamim, que ficava todo o reino aqui do sul, tá? Aí vai falar o versículo 2: Destruirei a ti, filha, a cidade de Tisson, que é Sião, linda e formosa, com belas pastagens, para onde os pastores vêm com seus rebanhos famintos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam à vontade, cada um em seu próprio lugar. Então está dizendo que aqui, Jerusalém, esse lugar formoso, lindo, onde os pastores vêm, leva seu gado, né? Tudo aqui vai o quê? Vai desaparecer. E fala, preparai-vos para enfrentá-la na batalha. Quer dizer, preparai-vos, levantai-vos, subamos em pleno meio-dia. Ai de nós, que o dia declina e as sombras da tarde já se estenderam. Levantai-vos, marchemos durante a noite e destruamos as suas fortalezas. Então, aqui, o que está dizendo? Que está vindo, né, lá do norte a desgraça e que para eles se prepararem para a batalha, para eles levantarem em pleno meio-dia. Mas ele vai falar, ai de vós, ai de nós, que o dia se declina e as sombras da tarde já se estendem. Quer dizer, já está terminando a tua época. E ele ainda está dizendo assim, levantai-vos, marchamos durante a noite. Uma guerra, geralmente, aqui não se acontecia à noite. Então, as guerras sempre aconteciam de dia. Mas aqui ele está dizendo que tudo que era pré-conhecido, de tudo que eles tinham como formatação das coisas que aconteciam, estava se levantando um reino do norte que não ia se incomodar se era dia para atacar, se era noite para atacar. Então, era um povo que ia vir com muita violência. Então, diz assim diz o Senhor dos Exércitos, derrubarei as árvores e erguerei rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, eis que está cheia da opressão. Porque assim, como eles já tinham sido salvos pelo Senhor do império ali da Assíria, do Senaqueribe, então eles estavam se achando muito fortes, mas aqui está dizendo que eles vão derrubar árvores quando esse exército chegar e eles vão fazer rampas de cerco contra Jerusalém. Então, o que geralmente eles faziam? Primeiro eles faziam um estado de sítio, não deixava ninguém entrar, ninguém sair, até que eles ficavam famintos, ficavam desnutridos, e depois que eles já estavam bem debilitados, eles faziam essas rampas para poder entrar na cidade, tá? E vai dizer o versículo 7, como um poço faz brotar as suas águas, assim ele faz jorrar a sua malignidade. Violência, destruição são as exclamações que se ouvem do lado de dentro de suas portas.
há continuamente diante de mim doenças e ferimentos. Então, o Senhor está dizendo que o próprio povo dele faz jorrar a malignidade, está transbordando de malignidade. É aquilo que, como diz em Apocalipse, né, ultrapassou o cálice assim da ira do Senhor. Então eles ultrapassaram e fala assim: corrige-te, ó Jerusalém, ouve a minha advertência, para eu não me afaste de ti totalmente e faça de ti um amontoado de escombros, uma terra desolada e deserta. Então ele está dizendo para Jerusalém, para o povo realmente corrigir-se, para ele não se afastar totalmente, porque o mal já está dito, vai acontecer, tá? Versículo 9: assim diz Yahvé Todo-Poderoso: eis que na terra de Israel não permanecerá ninguém, ela será respigada e ficará limpa como uma videira colhida 2 vezes. Como um lavrador zeloso colhe as suas uvas, assim repassa os ramos cacho por cacho. Veja, quando um lavrador ia colher lá, fazer colher, né, as uvas, ele colhia e depois deixava até pela lei algumas espigas, algumas uvas que caíssem para que os pobres pegassem. Mas aqui está dizendo que o lavrador, o que ele vai fazer? Ele vai passar 2 vezes, ele vai colher a primeira vez e depois ele vai respigar para que fique limpa toda a videira. Então ele vai colher 2 vezes. Qual é o exemplo que ele quer dar aqui? Que os babilônicos vão vir e eles vão arrasar com tudo. Eles não vão deixar nada, porque a vinda dos babilônios se deu mais de uma vez. Então, se não me engano, foram 3 vezes até que acabou com tudo, que não deixou nada. Então, está dando essa comparação. Olha, como um lavrador zeloso colhe as suas uvas, assim repassa os ramos cacho por cacho. Então, eles vão repassar toda essa nação, família por família, pessoas por pessoas, para não ficar ninguém. Alguns conseguiram fugir para o Egito, tá? Principalmente quem estava aqui em Benjamim, que não estava tão perto de Jerusalém, né? Mas assim, a Babilônia vai vir e vai respigar, vai colher até não sobrar mais nenhuma uva, vai investigar para ver se ficou alguém para trás. Versículo 10: mas o Eterno, a quem mais poderei eu pregar ou advertir? Mas, ó Eterno, a quem mais poderei eu pregar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos dessas pessoas são incircuncisos, obstruídos, teimosos, como um povo que não deseja ouvir-te. A palavra de Yahvé é para eles desprezível, não encontro nela nenhum motivo de satisfação ou prazer. Então, aqui, Jeremias está falando: ó Eterno, quem mais poderei eu pregar e advertir? Porque eu tenho falado, mas eles estão com o ouvido incircunciso. Eles não querem ouvir. Eles estão vivendo a vida deles, o caminho deles. Né? Aí vai falar: mas a ira do Senhor dentro de mim ferve, a ponto de transbordar. Já não posso retê-la. Derrama, pois, sobre as crianças na rua e sobre os jovens que se reúnem em grupos. Portanto, eles também serão atingidos e capturados, assim como maridos, esposos, velhos, até aqueles de idade bem avançada. Quer dizer, que ele está falando que a ira do Senhor dentro ferve. O Senhor está falando para avisar e avisar a todos, porque nenhum vai ser poupado. Não falou que o lavrador zeloso colhe as uvas e repassa os ramos? Então, ele vai repassar em crianças, pessoas de idade, jovem, mulheres, tá? Fala aqui que a casa deles passarão a outros, seus campos juntamente com suas mulheres, assim como eu estender a minha mão contra os que vivem nessa terra, palavra do Senhor. Então, Jeremias aqui estava alertando, estava falando. Por isso que Jeremias foi amarrado em tronco, foi posto na cisterna. Por quê? Principalmente aqueles que estavam à frente não queriam ouvir, não queria que ele pregasse isso ao povo. Né? Me faz lembrar muito João Batista. Quando João Batista veio preparar o caminho do Senhor, ele falava: arrependei-vos. João Batista levava as pessoas a perceberem que elas eram pecadoras.
para que ali eles pudessem realmente estar abertos para receber o Messias. Então era uma fase de transição que João Batista estava fazendo. Aqui Jeremias está fazendo essa fase de transição. Então nós também, quando estamos numa fase de transição, de deixar um velho ciclo para iniciar outro, quanta luta dentro de nós, né? Nós não queremos deixar o que passou, temos dificuldade de aceitar por completo o que vai vir, e esse limbo pode ficar anos na nossa vida e a gente não progredir. Então, ou a gente deixa ir e pega realmente aquilo que é novo que o Senhor está nos dizendo, né? Nós, seres humanos, nós temos receio do novo, nós temos receio da mudança. Então, por isso que nós temos que sempre estar apresentando ao Senhor, faz parte da nossa natureza. E isso muitas vezes nos prende naquilo que o Senhor quer nos libertar, né? Aí vai falar o versículo 13: desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes. Agem do mesmo modo, todos são falsos e vivem na prática do engano. Então, os profetas e sacerdotes, aqueles que teriam que orientar o povo, eles o que estão fazendo de forma enganosa. E o povo se permite também deixar ser enganado, tá? Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Quer dizer, eles veem o pecado, eles veem tudo o que está acontecendo, os profetas e sacerdotes, mas eles não acham isso grave. E eles ainda falam shalom, paz, haverá paz. É o que costumam dizer quando em verdade não há paz alguma, nem hoje nem amanhã. Então sempre estão dando palavras que vai ficar tudo bem, que vai ter paz, ignorando realmente a palavra do Senhor, tá? Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas sequer ficam ruborizados. Não, eles não se sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal, porque eles cairão entre os que caem. Quando eu os castigar, serão grandemente humilhados, assevera Yahvé. Então, amados, quando as pessoas estão tão acostumadas já a falar aquilo que não é verdade, para elas já se torna normal, elas não se sentem mais constrangidas, não ficam mais vermelhas. Então, esse é o viver delas, é um caráter realmente todo desviado, né? E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicaste: não cremos nisso, não o seguiremos. Aqui ele está falando assim: quando se havia uma viagem e chegava numa encruzilhada, para parar e observar e perguntar realmente qual o caminho que se deve seguir. Hoje, né, a gente tem GPS, a gente tem placas de informação de lugar, ou para a direita ou para a esquerda, ou no cruzamento. E quantas vezes a gente erra, não sabe o caminho? E na nossa vida? Quantas vezes, né, a gente está assim, faço isso ou faço aquilo? Vou para cá ou eu vou para lá? Então, aqui ele está dizendo, olha, nesses cruzamentos observai, indagai pelos caminhos antigos. O que é esses caminhos antigos? Indagai pelos profetas antigos, indagai por Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Veja a história deles, aprendei com as histórias deles, aprendei com Davi, tá? Interrogai pelo bom caminho. Então, qual é o bom caminho a seguir? Que resultado eu vou ter se eu tomar esse caminho daqui 1 ano, 2 anos? Né? Então, ele está falando, mas o povo repete aqui dizendo, não cremos nisso, não seguiremos. Quer dizer, esse bom caminho, nós não cremos nisso, nós não vamos seguir. Então, diz o versículo 17, coloquei sobre vós sentinelas e vos orientei dizendo, prestai atenção ao som do chofar, trombeta, mas replicaste, não atenderei às tuas ordens. Então, ele está dizendo, eu coloquei alguns atalaias, profetas verdadeiros, como Jeremias, como Amós, como outros profetas, mas vocês não querem acatar o que eles falam. Por isso, escutai, ó nações, contemplai, ó assembleia, o que se passará com este povo. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse povo.
Ouvi, ó toda a terra, eis que trarei desgraça sobre este povo, como decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam às minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos. Amados, o que tinha mais aqui de desprezar a palavra do Senhor era buscar adorar outros deuses, era buscar fazer aliança com outros povos, buscar realmente a não considerar a palavra de Deus. E uma coisa, depois deles serem levados cativo à Babilônia, depois de retornarem, nunca mais eles adoraram outros deuses. Então nós vemos que aqui foi um momento da permissão do Senhor deles serem cativos, mas foi um momento de restauração deles, para eles nunca mais buscarem outros deuses. Por um outro lado, depois eles se apegaram tantos às leis, que mais de 600 leis, que quando Jesus veio, os fariseus e os saduceus estavam engolidos pelas regras, pela forma de viver em cima de regras e pelas leis, e dessa forma eles ficaram cegos em também enxergar quem era Cristo, que Cristo era o Filho de Deus. Então eles foram depois para um outro extremo. Nós temos uma tendência de irmos para extremos, ou nós temos uma tendência de nunca ou sempre, ou sim ou não, 8 ou 80. Nós precisamos rever tudo isso na nossa vida, porque o nosso cérebro ele trabalha com extremos, para que possa muitas vezes, com 8 você não quer fazer nada, você não quer sair da sua zona de conforto, com 80 você muitas vezes não percebe o perigo e vai com tudo. Então nós precisamos perceber, tá? Aqui o Senhor nos chama realmente para um alerta da nossa consciência. Aí ele vai falar no versículo 20, que me importa o incenso que vem de Shevá, Sabá ou cálamo aromático de uma terra longínqua? Vossos holocaustos não são agradáveis, nem me satisfazem tão pouco são aceitáveis as vossas ofertas. Então, aqui, eles para fazerem pompas, né, mandavam buscar incenso lá de Sabá, cálamo aromático de terras longínquas, para falar que estava oferecendo a Deus, mas isso só era rituais vazios. Né? Por isso declara Yahvé, estou colocando um obstáculo diante desse povo, a fim de que pais e filhos tropecem neles, que vizinhos e amigos pereçam todos juntos. O obstáculo vai ser o quê? Vim aí a Babilônia e conquistá-los. Assim diz o Senhor, eis que virá um exército do norte, uma grande nação, está sendo mobilizada desde os confins da terra. Então, se vê que sempre está lembrando eles, está sempre vindo a mesma palavra. E diz que eles vão empunhar arco e lança com habilidade, são bárbaros, cruéis e não têm misericórdia. E o som que a marcha da multidão deles provoca é como o bramido do mar. Eis que já estão a caminho e vêm montando seus cavalos em formação de guerra, com o objetivo de invadi-la, ó cidade de Sião. Então, os babilônicos, eles eram muito hábeis no arco e flecha. E aí eles eram considerados bárbaros, cruéis e não tinham misericórdia. Inclusive, depois o Senhor vai falar que eles excederam em muito aquilo que eles faziam de mal, excederam junto aos judeus, tá? E eles também tinham seus cavalos de guerra, eles estavam vindo de longe. Mas ninguém parou para prestar atenção no que Jeremias estava falando. É como na vinda do Senhor, né? Fala que vão casar-se dando em casamento, todo mundo vai estar levando a sua vida. Ninguém vai estar atento na vinda do Senhor. E é interessante que aqui o livro de Jeremias, amados, está falando ao povo de Deus, não está falando ao povo incrédulo, está falando àquele povo a quem o Senhor escolheu. Então a palavra de Deus, ela vem falar muito a nós, que somos filhos de Deus, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Né? Versículo 24. Logo que tomamos conhecimento das notícias sobre eles,
as nossas mãos desfaleceram, a angústia se apoderou de nós, uma dor como de parturiente. Então, aí, quando eles realmente souberam da notícia, que já estavam chegando ali, aí eles acreditaram. Então, ele falou que a angústia tomou conta deles como uma parturiente. Aí o 25 diz, não saias para o campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo carrega a espada e o terror está presente em todos os cantos. Quer dizer, o inimigo já invadiu todas as estradas, o inimigo já está todo ao derredor, não tem nem como você fugir se você quiser, tá? Não saiais para o campo, ok. 26. Filha minha, meu povo, veste-te de saco e luto e lamento, e revolve-se sobre as cinzas. Lamenta-te com o pranto amargurado, como quem chora a perda de um filho único, pois de repente o exterminador se abaterá sobre todos vós. Então coloca pano de saco, se arrepende, lamenta, porque chegou a hora, né? Eis que eu mesmo o designei para examinador de metais e provador do meu povo, para que avalies e submetas à prova o procedimento deles. Eis que eu mesmo o designei para examinador de metais e provador. Antigamente, para se provar que uma prata era prata, tinha uma forma de provar, de fazer, eles misturavam outras substâncias e também para limpar a prata, eles misturavam outra substância para atrair as coisas impuras da prata. Então, o Senhor está falando que Ele mesmo designou para ser um provador de prata, para que avalieis e submeta à prova o procedimento deles. Mas o que ele vai dizer aqui no 28? Afinal, todos eles são rebeldes. Quer dizer, mesmo provando a prata, não teve jeito. Todos eles são rebeldes, obstinados, propagadores de mentiras e falsas acusações. Estão petrificados, endurecidos em seus corações como o bronze e o ferro. Foram todos corrompidos e vivem da prática da corrupção. Então não há quem faça o bem. Está dizendo que mesmo aqui como provador não encontrou, que eles são rebeldes e obstinados, e eles foram corrompidos e vivem na prática da corrupção. Então o que eles praticam tão longe daquilo que o Senhor predeterminou. Versículo 29. Eis que o fole sopra com vigor para fazer boa separação do chumbo no arder do fogo, mas o refino segue em vão, os malignos não são expurgados. Quer dizer, com o metal a gente consegue fazer a separação. Se não me engano, é o chumbo que coloca junto com a prata para fazer a separação. Mas aqui ele está dizendo que para o povo não teve jeito. Assim os maus serão reconhecidos como prata de refúgio. Portanto, Yahvé, o Senhor, os rejeitou. Está dizendo que a prata aqui foi tido como refúgio. E aí o Senhor rejeitou o refúgio. E a prata, a gente sabe que como Cristo é a redenção. Depois o Senhor usa a prata como a redenção. Que é isso, mas o Senhor aqui estava redimindo o povo para que eles deixassem de adorar outros ídolos, porque quando eles voltaram, eles nunca mais adoraram outros ídolos. Então, muitas vezes o Senhor, ele permite determinadas situações para que o nosso coração possa ser limpo e ser só dele. Amados, que essa história, que essa parte da Bíblia, história, né, possa servir para nós hoje, de como está o nosso coração, de como nós estamos permitindo ouvir a palavra de Deus, só na superficialidade, dizendo, paz, shalom, shalom, e na realidade a gente não está percebendo que está se levantando coisas e a gente está fazendo vistas grossas. Sabe, amados, eu vejo que a palavra de Deus é para nos alertar, ao mesmo tempo nos confortar, ao mesmo tempo nos mostrar que nós somos amados e queridos, e ao mesmo tempo para nos refinar, como ouro puro ao Senhor. Porque para ser luz e sal da terra, nós precisamos desse refinamento. Então, amados, se essa palavra tem te abençoado, aproveita, curte, faz um comentário e também compartilhe com outras pessoas para serem abençoadas. Amém?
Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor.